Olá, meus amigos, graças a Deus estamos mais uma vez aqui com o programa Palavra Urgente. Até o mês passado, até o último sábado, você esteve com o pastor Fernando e olha, foi bênção de Deus. Pastor Luiz Fernando, um homem de Deus que abençoou você até sábado. E agora é comigo. Durante todo o mês de junho, eu quero ver você aqui juntamente conosco para não só ouvirmos a palavra, mas recebermos da bênção de Deus. Ouvimos também, testemunhos de fé, de milagres, de manifestação do poder de Deus, testemunhos de bênçãos, como você vai ouvir hoje neste programa. Por isso, deixa eu lhe fazer um pedido antes de qualquer coisa. E o pedido é para você compartilhar nas mídias sociais, através, seja do Instagram ou do YouTube, o programa Palavra Urgente. É só colocar lá, digitar no seu computador, no seu smartphone, @Palavra Urgente e compartilha, comenta. E se foi abençoado, eu vou insistir com você. Põe lá nos comentários o seu testemunho também, para que Deus possa também alcançar e abençoar outras pessoas no nome de Cristo Jesus. Mas agora deixa eu já iniciar mesmo o programa, porque é importante a gente ouvir aqui o testemunho que Deus fez na vida da nossa amiga, que é o tema do programa de hoje. Nós vamos falar sobre a dona Magali. A dona Magali, ela viveu com problemas sérios. Durante 10 anos, ela sentia fortes dores no joelho. A coisa ia ficando cada vez mais séria. Segundo, inclusive, o que nós vimos aqui no testemunho dela, e eu vou assistir junto com você, ela, 10 anos sofrendo, foi aos médicos, procurou ajuda, mas infelizmente, parecia que nada estava dando certo, nada funcionava. Mas ela foi buscar Deus, e nós vamos ouvir aqui, porque apesar de todo o problema que ela enfrentou, Deus deu vitória. Afinal de contas, se está aqui no Palavra Urgente, é porque Deus abençoou, é porque Deus deu a vitória no nome santo de Jesus. Por falar nisso, sem mais delongas, deixa eu convidar você para vir comigo até o telão para assistirmos aqui a primeira parte da história de hoje, a história da dona Magali. Põe aqui, por favor. As pernas, há muito tempo eu tenho problema nos joelhos, mais de 10 anos. Minha mãe sempre trabalhou fora, começou a não andar. Tipo assim, vamos fazer isso, vamos em tal lugar. Mas eu vou ter que andar, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Então ela começou a desanimar de sair, a desanimar de fazer as coisas. Operei foi fratura e operei os 2 de menisco. A dificuldade dela ir pro lado de fora é muito grande. Mas que eu fiquei ruim mesmo, tem 1 ano e meio. Aí ano passado eu fiquei 2 meses paralisada, sem andar. Aí não sabia o que era. Aí orei, pedi a Deus. Deus levantou um médico que detectou que a minha coluna estava pinçando os nervos da perna. Então eu perdi a força das pernas. Igual varrer casa não pode por causa do movimento da vassoura. Ficar em pé para lavar vasilha, ela não consegue. Ficar em pé para lavar roupa, não consegue. Eu não ficava em pé 5 minutos. Não conseguia fazer uma comida, não conseguia lavar uma vasilha em pé. Aí o médico falou que não tinha como operar e que eu tinha que aprender a conviver. Falou que a artrose não tinha cura. Ouviu essa última frase dela? A artrose não tinha cura. É o que o médico disse para ela. É o que muita gente ouve, inclusive dos especialistas. Infelizmente, é a pura verdade. Para o homem não tem cura, para o homem não tem solução e muitas vezes não há solução mesmo. Ainda bem que tem Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz que o impossível ao homem é possível para Deus. Para Deus nada é impossível. E é o que vamos descobrir que aconteceu na vida da dona Magali. O mesmo Deus que operou na vida dela pode operar na sua também. Por isso eu vou insistir com você, fica ligado conosco. O programa ainda tem muita coisa boa para a gente assistir aqui, para a gente ouvir e ver como Deus opera. Porque da mesma maneira que Deus operou na vida da dona Magali, Ele quer operar na sua e vai operar.
no nome santo de Jesus. Mas antes de eu falar aqui do que Jesus pode fazer e como Deus operou na vida da dona Magali, eu queria que você assistisse comigo uma reportagem que trata inclusive deste assunto, que é um assunto, um problema, uma doença que tem afetado muitas pessoas, não só no Brasil, pelo mundo todo afora. Então vem comigo, por favor. Vamos aqui assistir a reportagem, porque eu volto depois para falar do que Deus pode fazer. Põe aqui na tela. Segundo uma pesquisa realizada pela The Lancet Rheumatology, até 2050, cerca de 1 bilhão de pessoas devem desenvolver artrose. A atriz Paula Burlamaqui precisou realizar uma cirurgia no quadril devido a uma artrose avançada na região. Paula tentou resolver o problema com fisioterapia, porém precisou passar por procedimento cirúrgico. A osteoartrose é uma doença degenerativa, podendo causar limitações nos movimentos, dores, inchaços e rigidez. As regiões mais afetadas são as mãos, lombar, pescoço, joelhos e quadril. Talvez para o homem seja algo impossível, algo difícil de se resolver. Mas vou repetir, para Deus nada é impossível. Esses dias mesmo na igreja eu estava colhendo alguns testemunhos e uma senhora contava de um problema sério que ela teve nos seios de caroços e simplesmente sumiu depois da oração. Talvez você diga, pastor, mas foi só caroço. Não, ela já tinha tido câncer e sabia quais eram os sintomas. E ela disse, eu senti que estava voltando. E depois da oração, Jesus operou. Sabe, o mesmo Deus operou também na vida da dona Magali. Você vai assistir comigo daqui a pouco. Mas antes de assistirmos aqui a segunda parte da história de hoje, a segunda parte da novela da vida real, eu queria que você ouvisse o que a nossa amiga aqui, a doutora Renata Andrade, que é fisioterapeuta, que é especialista no assunto, ela vai explicar melhor para a gente sobre esse problema. E eu queria que você prestasse atenção. Preste muita atenção, por favor, porque logo depois eu volto para falar com você que Deus pode fazer. E disso eu tenho visto todos os dias Deus fazer milagres e Ele quer fazer também na sua vida. Vem comigo, põe aqui na tela, por favor, vamos falar com a doutora. A artrose é um processo degenerativo que acomete as articulações e é causado assim, por um desgaste que vai acontecendo ao longo do tempo. A gente tem a nossa cartilagem, que ela vai sendo desgastada, ela é avascular, ela é neural, não dói. A gente tem a cartilagem que reveste a articulação. Imagina como se a gente tivesse uma camada ali protetora e essa camada que protege o nosso osso, ela vai indo embora. Aí o que acontece com o osso e com todas as estruturas que estão ali? Ligamento, músculo, eles começam a se sujeitar a impactos maiores. Esse impacto é o que gera a dor. Começa às vezes numa dorzinha pela perda dessa cartilagem, né? Aí começa a incomodar porque vai aumentando o atrito nas estruturas que eram para estar com esse revestimento que vai sendo perdido. Então começa com essa dorzinha, mas às vezes toma um anti-inflamatório ou fez um repouso, botou o famoso gelinho, melhorei. Mas isso não cessa o processo, porque você vai se movimentar. Então esse é o primeiro, sintomas da dor e um processo inflamatório. A pessoa às vezes se cuidou, mas não seguiu num programa de tratamento, que é muito importante. Daqui a alguns meses, dependendo do estilo de vida, volta de novo. E vai voltando pior. Os tipos de artrose, ela começa essa dorzinha, aí a pessoa realmente não liga, e isso vai evoluindo, né? Às vezes com repouso passa e a pessoa vai levando, ao ponto que chega, tem que tomar bastante medicação, ter um repouso maior, vai chegando a um ponto em que tem indicação às vezes de cirurgia, vai perdendo o movimento, aí é aquela questão do trombo, né? Mas isso é num grau, a pessoa não cuidou, ficou ali largada, jogada, sem top de anti-inflamatório, que não é legal, remédio a gente toma porque é preciso, né? Agora, acabou, tem como fazer um tratamento, eu falo que a fisioterapia é mágica, né? Porque você não tem remédio e você melhora a dor. Movimento é tudo na vida, não pode parar de se movimentar. Então, quando você vem para a fisioterapia e você tem o toque já melhora 10% da sua dor,
quando você confia no profissional, é outro passo para sua melhora, e o movimento é tudo. Então, quando você para e desiste, você pode realmente parar numa cama, dependendo da sua idade, você pode ter alguma comorbidade que vai te impedir de fazer uma cirurgia para que você retorne à sua atividade, aí sim pode levar a um óbito, né? Por excesso de medicação e pela sua falta de movimentação, ficar um paciente acamado. Pode ter uma série de complicações, né? Se não tiver o tratamento ali, o fisioterapeuta, e realmente vira óbito. Não que a artrose vai te matar, mas ela pode te levar à cama, a imobilidade, e isso sim gerar outras doenças que podem, né, agravar. Meus amigos, preste muita atenção no seguinte. A doutora explicou os sintomas, explicou a seriedade do problema. Você viu na primeira parte do testemunho da dona Magali como ela estava sofrendo. Você ouviu ela dizer que o médico disse para ela: a artrose não tem cura. Ela sentia fortes dores no joelho, ao ponto de já não conseguir fazer as atividades comuns dentro de casa. Estava até algum tempo sem poder andar, sem poder fazer as suas tarefas diárias. Talvez você tenha alguém desse jeito, sofrendo desta maneira. Se você ainda não convidou essa pessoa para assistir o programa, por favor, chame esta pessoa, fale com ela. Porque nós vamos agora à segunda parte do testemunho da dona Magali. E você vai ver que o problema dela não era simples, não era só um problema no joelho. Ela descobriu que tinha artrose. O médico disse para ela que não tinha cura, que apesar de fazer cirurgias, infelizmente, muitas pessoas ainda têm que aprender a conviver com a dor. Mas olha, isso porque muitos ainda não descobriram que Jesus já levou todas as dores e enfermidades. Mas antes de eu falar de Jesus com você, vem comigo à tela. Nós vamos assistir a segunda parte e eu volto logo em seguida para falar com você do que Deus quer e pode fazer na sua vida. Põe aqui na tela, por favor. Aí, quando eu fui no médico do joelho, além da artrose, detectaram ruptura de ligamento e de menisco. O médico disse que estava travando, prensando o nervo. E no prensar, ele tirou a força das pernas, o movimento do braço, tudo não, mas o das pernas tirou o movimento. Então não tinha movimento para levantar, para sentar, para andar principalmente. Eu doía 24 horas. Só quem tem mesmo artrose sabe que essa dor ela não passa. E à medida que ela foi andando, forçando, aí deu a ruptura do ligamento cruzado e do menisco. Qualquer degrau, para mim, estava com muita dificuldade. Aí, por causa da ruptura de ligamento, não tinha como fazer cirurgia. Ele falou que era pela minha idade. Se fosse mãe dele, ele não faria. Aí eu ganhei aquela bengala e comecei a usar para poder evitar até queda, porque o joelho ficou falseando. Para entrar no carro era a maior dificuldade, para entrar e descer de carro. Pela dificuldade de locomoção, ela deixou de dar aulas de artesanato que tanto gostava. Eu estava me sentindo inválida. Eu fui viajar ano passado e todo espaço longo eu tive que andar de cadeira de roda. A gente costuma andar para aqui, para ali, de repente você se vê o mundo parado, é muito triste. Ouviu? Rompimento, as coisas estavam sérias para o lado dela. Mas quando alguém crê em Deus, eu vou repetir, a dona Magali está aqui no programa porque ela creu em Deus e Deus a abençoou. Talvez você não esteja entendendo, porque você diz, pastor, se não tem jeito, não tem jeito. A Bíblia Sagrada diz, eu vou só ler para você rapidamente, lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outras palavras, trocando por miúdos de forma bem rápida, você talvez não esteja vendo uma solução, porque o mal cegou o seu entendimento. Mas se você ouvir a palavra, buscar a Deus, você vai ter os seus olhos abertos e vai enxergar que para Deus nada é impossível,
que Ele pode solucionar o seu problema e vai solucionar. Como solucionou o problema da dona Magali, Ele vai também resolver o seu e vai te dar a vitória. Daqui a pouco, eu quero fazer uma prece com você. Mas antes de orar, vem comigo ao telão. Eu vou aproveitar já este versículo e dizer para você, assista comigo aqui a última parte da história. E você vai ver como ela creu e como Deus operou na vida dela. Põe aqui na tela, por favor. Em dezembro de 2024, o missionário voltou a Belo Horizonte para um dia de reuniões de fé pela capital mineira. E o culto da tarde no Barreiro foi especial. Houve o anúncio na nossa rádio. Já sabia que o pastor vinha para cá e eu comecei a preparar meu coração, meu espírito, com jejum, com oração, e todo dia eu falava com o Senhor, eu vou buscar minha vitória. E quando foi quinta-feira que eu peguei a bengala para sair, eu olhei para ela e falei, nunca mais você andará comigo. E quando eu cheguei na igreja, aí eu entrei com muita dificuldade e fiquei sentada, no espírito de oração mesmo. E aquele dia eu senti que era meu dia. Quem tem bengala ou muleta, vem aqui à frente que eu quero orar por você agora em nome de Jesus, que veio aqui. Foi o Festival das Bengalas Abandonadas, uma verdadeira festa do céu. A irmã Magali não conversou com o missionário, mas ela estava lá, foi curada e ainda saiu na foto. O uso essa bengala nunca mais. De lá pra cá tá tranquilo, tá levantando, tá andando, levantou todos esses dias sem reclamar de dor. Deus hoje fez a obra, eu tenho certeza que eu não vou precisar mais. Deus é mais que maravilhoso, Ele é perfeito. Amém. Jesus me cura. Ela foi à igreja, ouviu a palavra, os olhos foram abertos e ela tomou posse da vitória. Com você pode acontecer o mesmo e pode ser agora. Inclusive, se você ainda não pegou o seu copo com água, eu vou pegar o meu aqui, ó, tá aqui. Pegue o seu também, porque eu quero orar com você e determinar uma bênção sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor esta água e abençoo, para que aquele que dela beber receba a cura, a libertação e a vitória. E eu digo a todo mal que oprime esta pessoa, vá embora, saia, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém? Glória a Deus. Vamos beber d'água? Glória a Deus. Meus amigos, eu quero insistir com você para que você também venha estar conosco em um dos nossos encontros, que todos os dias eu realizo aqui em Olaria, na Rua Barreiros, 1195, no bairro de Olaria, às 9 da manhã, às 14 e às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Esse local aí que você está vendo a fachada, a entrada da igreja, você é o meu convidado para participar neste santuário de reuniões poderosas, onde Deus opera milagres, curas e libertações completas. E aos domingos, é claro, a nossa reunião de busca do Espírito Santo, sempre 8, 15 e 19 horas, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha, o programa está chegando ao final, hoje eu falei um pouquinho demais, então tem que correr agora no final, mas eu quero me despedir de você dizendo, olha, que Deus te abençoe. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, pelo Palavra Urgente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até lá. Tu és santo, meu Senhor, que era e que há de vir. És o mesmo para sempre, e ao teu nome